Musical FM. Mais unidade cristã. Musical. Começa agora. Crescendo na fé. Mais um programa que te faz crescer no conhecimento da palavra de Deus da Musical FM. Meus queridos irmãos, meus amigos, muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar mais uma edição do programa Crescendo na Fé. Comigo, eu sou o pastor Roberto Cruvinel, como faço todas as vezes, quero dizer-lhes, Rei Irene Tuquirio. Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã. Eu quero dizer que na técnica de som comigo está ele, o Fabiano. Fabiano, a paz do Senhor e boa tarde. Rei Irene Tuquiri, o pastor Amém. Roberto Cruvinel, que Deus abençoe, boa tarde e bom programa, né? Eu quero saber, Fabiano, se hoje nós vamos fazer direito esse negócio aí. Vamos sim, pastor, sempre. Hashtag passa o áudio, Fabiano. Hashtag a culpa é do Fabiano. Ah, sempre, né, pastor? Hashtag se liga, Fabiano. Não, essa é legal, pessoal. Hashtag se liga, Fabiano. É isso aí. Pessoal, olha, para quem não conhece Fabiano, eu postei ontem uma foto no meu Instagram. Então, ó, me segue lá no Instagram, @Pastor Roberto Cruvinel. Qual é o seu Instagram, Fabiano? O meu Instagram? É. @fabiano.c.c. É, .c.c, é o Fabiano, tá? É esse Fabiano aqui. Então vamos lá, pessoal. Ó, Fabiano, fala pra gente como está transmitindo através de quais mídias sociais. Hoje nós estamos transmitindo através do YouTube do pastor César Cavalcante, do YouTube do pastor Roberto Cruvinel e no YouTube da Musical. Maravilha. Gente, eu quero convidar a vocês hoje à noite, às 22h10. Eu não sei por que tem esse negócio de 10 minutos. Mas hoje à noite eu estarei com um servo de Deus, pastor Marcos Ferreira, no canal do YouTube, Instituto Fazendo Diferença, num programa chamado Papo Reto. Então, pessoal aqui da Musical, que me ouve hoje à noite, vai lá às 22h10, não é 9 nem 11, é 22h10. Com meu amigo pastor Marcos Ferreira, do Brasil para Cristo, eu quero mandar a ele um forte e carinhoso abraço, hoje 22h10 no Instituto Fazendo a Diferença no YouTube e Facebook, tá bom? Vamos lá. Bom, amanhã nós estaremos aqui na Musical no debate pela manhã. O debate será sobre cair no Espírito, às 11 da manhã. Depois Crescendo na Fé, às 14, e depois o Mais Unidade Cristã. Eu volto aqui a dirigir os programas de quarta-feira. E dirigindo os programas de quarta-feira, eu vou trazer amanhã um coral aqui, né? Logo após o programa, Jeremias Neto vem com o seu programa, que é um programa para frente, né? Muito bom. Hoje conosco para participar do programa, o pastor, doutor Edmar, já esteve comigo aqui no programa anterior, não é? Ele que é escritor, o pastor Edmar Ribeiro, advogado, teólogo. Pastor Edmar, a paz do Senhor. Pastor Cruvinel, a paz do Senhor Jesus. Eu estou grato por estar aqui, né, mais uma vez nesse dia, participando aqui agora de um novo programa aqui, ou seja, participamos pela manhã, né, aqui no debate, e estamos aqui para estar aí falando aos ouvintes conforme a sua orientação. Então nós vamos hoje responder perguntas bíblicas e teológicas.
Você pode ligar para cá e participar no 4210 30 60. Você entra ao vivo comigo, 4210 30 60 é o telefone aqui da Musical FM. Você também pode mandar uma mensagem de voz, diga seu nome, de onde você está falando e sua pergunta. 11 984 84 9988. 11 984 9988. Você liga, você participa e você vai ser, com certeza, abençoado através dos ensinamentos da palavra de Deus. A palavra de Deus, pastor Edmar, ela não volta vazia, não é isso? Verdade, pastor, viu? Ela faz aquilo para qual ela foi enviada. Exatamente. A Bíblia diz, no Salmo 119:11, Salmo 119:11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Está escrito, Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E também está escrito no verso, não é? 105, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, não é? Ninguém pode com a verdade a não ser pela verdade. A Bíblia tem 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, mais de 3 milhões de letras, 3.294 perguntas. Faz algumas décadas que eu li isso num livro do pastor Antônio Gilberto. Faz tempo. Pode falar, pastor. Muito bem. De fato, a Bíblia é este manual que Deus entregou à humanidade, que é perfeito na sua plenitude, como luz, como lâmpada, como caminho, como alimento, enfim, a palavra viva e eficaz, penetrante, até a divisão de alma, espírito, juntas e medulas, e perfeita para discernir os pensamentos. Maravilha. Liga para cá, 4210 30 60. Você liga, participa ou manda uma mensagem de WhatsApp no 984 849988. Tá bom, Fabiano, eu vou falar mais devagar. Tá bom, você quer dirigir o programa? Ajuda, pastor. Ajuda? Porque ele faz a direção do programa com o pastor César, comigo, tá dentro. Então vamos lá. 11 984 84 9988 no WhatsApp. 11 42 10 30 60. Deixa eu falar, pessoal, você que está assistindo pelo YouTube, dá um like e compartilha. Se for no meu canal, Pastor Roberto Cruvinel, dá um like e compartilha. Se for também Facebook, se for no do Pastor César, faça isso. Tem alguém na linha? Temos WhatsApp agora. WhatsApp, vamos nós. Bom dia a todos, que a graça de Deus seja com todos. Meu nome é William, e a pergunta é o seguinte: Jesus escolheu Judas Iscariotes para ser apóstolo, Ele orou e escolheu ele. Depois Jesus manda eles uma missão e quando volta, Jesus diz para eles que eles deveriam se alegrar por causa desse sujeito, mas porque o nome deles está escrito nos céus. E então tudo indica que Judas estava entre eles, foi salvo, mas depois perdeu a salvação. Eu acho que ele está dando uma opinião. Vamos discorrer um pouco sobre isso. E aí? O que o senhor fala sobre isso, irmão? Porque a Bíblia fala do filho da perdição, pastor Edmar. Judas, ele foi escolhido, foi contado entre os 12, todavia, como é explicado depois pelos apóstolos, quando ali da nomeação de Matias, Judas foi contado entre os 12, todavia ele não passou a fazer parte integralmente, dado o seu posicionamento. Mas já era profético, tá? Então... Mas ele foi predestinado? Essa que é a questão. Essa é a questão. Ou a presciência, como diz lá na 1 de Pedro 1:2. Exatamente, pastor Cruvinel, eu opto pela presciência, tá? E não, por exemplo, uma predestinação específica de Judas, porque aí algumas pessoas tomariam como talvez um ponto para definir que Deus escolheu uns para a vida, outros para a condenação. No caso de Judas, diz o texto, o apóstolo João, escrevendo sobre o assunto, ele diz que Jesus escolheu 12 e era um diabo, É isso que diz o texto. Então, Judas foi escolhido para cumprir a missão que ele teria que cumprir como traidor.
tá? Então, isso aí realmente teria que acontecer. A Bíblia fala bastante a esse respeito. Então, no caso aí de Judas, tá? Ele integrou o grupo para cumprir essa missão. Mas poderia ser qualquer outro, até poderia. Mas Judas, pelo que nós observamos, estudando a vida, um pouco a vida de Judas, né? Judas realmente, ele era uma alma pervertida. Jesus o convidou, integrou ao grupo no primeiro momento, mas Judas já tinha esta missão. No meu site, pastorrobertocruvinel.com.br, tem um estudo se o crente, após a conversão, é possível o cristão perder a salvação. E lá eu coloco a postura calvinista, a postura arminiana, que a Bíblia diz. Tem um outro estudo falando sobre o Salmo 51. O Espírito Santo pode ser retirado do salvo, porque no verso 11 diz assim, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. E ali eu estou defendendo que Davi não está falando de reinado, não. O versículo, vou até fazer algumas colocações aqui, quando você vai ligando no 42, 10, 30, 60, que os versículos subsequentes, por exemplo, o versículo 10, que antecede, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O verso 12, aliás, restitui-me a alegria da tua salvação. Se é para restituir, porque já teve, não é? E sustenta-me com espírito voluntário. Olha o que Colossenses 1, 23 diz. Se é que permaneceis na fé. Então já coloca a possibilidade de sair dela. Alicerçados firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual Paulo me tornei ministro. Veja o texto, textos que já foram citados para 1 Coríntios 15, 2. Por ele também sois salvos, se retiverdes tal como a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então, por toda a Bíblia, Hebreus 2:3, olha, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelo que a ouviram, não é? Veja Hebreus 3,14, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firme até o fim, olha aí, a confiança que desde o princípio tivemos. Não tem equívoco, já foi citado aqui o texto de Hebreus 6, mas ainda coloco Hebreus 10:38, todavia o justo verá pela fé se ele retroceder, voltar. 1 Timóteo 4:1, apostatar da fé. Então, queridos irmãos, presta muita atenção, que é possível, segundo a Bíblia, perder a fé. Veja, perder a salvação, 1 Timóteo 1, 19 e 20. Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Está escrito? Está escrito, a gente crê. Perfeito. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre. Foi aquela pergunta que eu fiz, estava esperando vir esse texto. Os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem, não é? Veja, muitos Hebreus 6:4-6, 1 Timóteo 4:1, uma série de textos, irmãos, que de fato mostram que é possível perder a salvação. Tá bom? Tá respondido? É isso aí. É a escolha, cada um. O céu, como eu preguei esses dias, o céu é logo ali, mas o inferno também é. Vamos lá, logo ali. Sim, pastor, pode falar. Ainda nesse contexto, pastor Cruvinel, o apóstolo Paulo, quando ele diz para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isto salvará tanto a ti como os que te ouvem. Então é muito interessante realmente observar o contexto geral sobre a palavra do Senhor. Pessoal, eu passei a transmitir agora pelo meu Instagram, tá? Então, se você está no Instagram, @pastor Roberto Cruvinel, você compartilha aí. Tem alguém me esperando na linha? Tem na linha. 42 10 30 60, compartilha aí, deixa um like. 42 10 30 60, tem alguém no ar me esperando. E eu quero dizer a paz do Senhor.
Boa tarde, a paz do Senhor, pastor Cruvinel. Boa tarde, meu irmão, com quem eu falo, tenho o privilégio, a alegria de falar nessa tarde aqui. É o Rodrigo, sou de Itaquera. Paz do Senhor, pastor Edmar, uma paz do Senhor também pro pastor César Cavalcante, que não tá aí, mas... A paz do Senhor, meu irmão. Mas tá o Fabiano, viu, irmão? Fabiano, né? É, você aprendeu com a hashtag de hoje? Não, ainda não gravei. A hashtag de hoje é a hashtag Se Liga Fabiano. Se liga, Fabiano. Isso, exatamente. Tá gravado. Tá gravado. Vai lá, qual é a tua pergunta, irmão? Seu nome mesmo é? Rodrigo. Rodrigo, qual a igreja? Rodrigo da ADSM, lá de Jardim Brasília. ADSM, Assembleia de Deus, Ministério de São Mateus. Não é isso? Isso, exatamente. Do nosso pastor Herói de querido Andrade. amigo, servo de Deus, Herói de Andrade, que ontem botou fogo no intervalo aqui do Crescendo na Fé, irmão. Só Deus para nos ajudar. Ah, benção. Manda aí. Pastor, o que eu queria comentar é João 14, 21. João 14, 21 fala que se nós conhecermos a palavra e guardar ela, é que nós amamos a Jesus. Ele fala, aqueles que me amam são os que guardam os meus mandamentos, né? Que têm guardado meus mandamentos. E estes serão amados de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Esse versículo, ele dá mais ou menos, pelo menos para mim, a entender que o amor de Deus e o amor a Deus está condicionado à palavra do Senhor. O amor de Deus e eu amo a Deus. Uhum. Se eu amo a Jesus, a prova do meu amor a Jesus é eu guardar a palavra do Senhor. E condiciona também, talvez, o amor de Deus a mim também. E aí meu Pai o amará. Rodrigo, repete comigo, irmão. Repete aí. Eu entendi Sim. sua pergunta, nós vamos trabalhar ela agora. Mas repete aí comigo. Hot Theos, Regapsen, Cosmon. Isso, Hot Theos, Regapsen, Cosmon. Você falou o texto de João 3,16, porque Deus João amou... 14, não, é João... Ah, é que eu falei 3,16. agora. João 3,16. Deus amou o mundo. Tá bom? Isso. Irmão. Nesse ponto, uma dúvida que só para mim, que eu imaginei que esse seria um versículo mencionado. Esse Deus amou não está num passado? No pretérito, está assim. Tá bom? Então. Vamos responder para você aí. Fica ligado. Tudo bem. Paz. Deus abençoe. Quer começar, Paz do pastor? Senhor, meu querido. O Senhor Jesus, João registra também, Jesus dizendo o seguinte: se as minhas palavras estiverdes em vós, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, então veja aí a intimidade do cristão com o Senhor Jesus Cristo. Você não basta apenas dizer estou em Cristo, mas é preciso que a palavra de Cristo esteja também em nós, e nisto é revelado o amor de Deus no dia a dia do cristão, pois de fato este amor que é expressado aí em João 3,16, nós vamos observar uma compreensão mais ampla em todo o evangelho de João, nesse ponto que quando Jesus diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tá? Então veja aí a disposição de Jesus em atender os pedidos daqueles que de fato estão nele. E para estar em Jesus, é preciso de fato usufruir este amor de Deus. O contexto aqui de João 14, 21, fala de um outro consolador. A palavra grega é parácletos. Pará é a preposição ao lado, kalel, chamado. O que o texto está falando, e aí parece que é uma discrepância entre João 3,16 e João 14, 21, é que Deus de fato amou o mundo todo. Ele ama todo mundo. Jesus, inclusive, falou, quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Mas a questão a efetivação desse amor culmina na salvação. E aí, a pessoa é potencialmente salva, todo ser humano, ou até potencialmente, está dando um som estranho aqui, ou até potencialmente perdido, mas o que efetiva é a história dele. É a história dele, certo? Então é a história da pessoa que efetiva se de fato ele é salvo ou não.
O texto, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Corrobora com Tiago 1:22, irmão Rodrigo. Diz a Bíblia, sede, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, na versão atualizada. Versão corrigida diz, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O termo grego ali, literalmente, é fazedor. É fazedor, fazer, não é? Então seria sede fazedores, mas no sentido agora de cumprir, de viver aquilo. Deus não é Deus de falador, é Deus de fazedor. Aquilo que é potencial se efetiva quando nós respondemos a esta ação do Espírito Santo. Agora que Deus ama todo mundo, ama porque está escrito. Tá bom? 42 10 30 60, ligue e participa, 984849988, WhatsApp, vamos lá. Boa tarde, pastor Roberto Cruvinel, rei Irene Tuquírio. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. E boa tarde a todos da rádio, que Deus abençoe. Pastor, aqui é o Alexandre Motoboy do Jabaquara. Eu tenho duas dúvidas. O anjo no tanque de Betesda. Se eu acreditar que aquele anjo era literal, ou seja, descia o anjo no tanque de Betesda, eu estou cometendo heresia? Eu estou numa heresia achar que o anjo não descia no tanque de Betesda? Era só uma lenda? E a outra pergunta, é uma dúvida, uma pessoa me falou que o Pôncio Pilatos, aquele que queria soltar Jesus, que fez de tudo para soltar Jesus, era um homem bom, que seria salvo. Isso procede? Que Deus abençoe a todos. Bom, a questão do... Só quer qual que você quer falar e qual? Pode responder. Então, a questão do tanque de Betesda, irmão, os melhores comentadores entendem que ali era uma crendice entre os judeus, como muitas nós temos hoje aqui no Brasil, não é? Então, o que é a palavra heresia? A palavra heresia vem do grego haireses, que pode ser traduzida como facção, partido, heresia, quer dizer, uma opinião contrária, não é? A Bíblia fala, para entender heresia, lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, Paulo diz, é importante que haja partido entre vós para que os fiéis se manifestem, é isso que ele quer dizer. Então, não sei se... Eu tenho dificuldade de dizer que é uma heresia o que você talvez advogue acreditar, mas acreditar com base em quê? A maioria dos comentadores entendem que aquilo era uma crendice que havia na época. A segunda questão, o senhor quer falar de Pôncio Pilatos? Pode, o pastor. Com relação ao Pôncio Pilatos, tem informações escriturísticas sobre Pôncio Pilatos, que mais do que aquilo que está na Bíblia não conseguimos dizer. A Bíblia fala, inclusive, da mulher dele, que teve um sonho com Jesus, não é? Agora, ele era um político, ele tinha posicionamento político, e por causa de política, ele foi instrumento para a crucificação de Jesus, tá? Só isso que a gente pode dizer. Que se ele se converteu, eu não tenho ciência disso. Pode ter acontecido. É como o caso do jovem rico, não é? Que ele, por ser rico, que dizia guardar todos os mandamentos, ele foi embora. Há quem diga que, que esse rapaz não teve oportunidade, porque no ano 70, depois de Cristo, o general Tito cerca Jerusalém, destrói os muros de Jerusalém, não é? E aí, como é que ficava a situação? Ele possivelmente morreu ali, mas isso é uma conjectura, e conjectura não é teologia. Vamos lá? 42 10 30 60, o telefone é o 984849988, hashtag se liga Fabiano, é a hashtag de hoje. Fabiano, cadê aquela sua risada coringa? Aqui tem que ter uma coisa mais... Tem que ter... você não tá para risos ultimamente, né? Eu tô sim, pastor. Tá. Aqui é mais espontâneo. Espontâneo, né? Bom, então tá certo. Vamos lá, pessoal. Tem uma pessoa na linha, eu quero dizer alô. Alô, boa tarde, pastor. Boa tarde, com quem eu falo? Fala com Paulo Gomes. Ô, Paulo Gomes, fala da onde? Eu falo aqui do Itaim Paulista, pastor. Zona Leste, Paulo Gomes do Itaim. Qual a sua igreja?
quadrangular. Como é que é? Quadrangular, cuja, Isso. cuja fundadora foi a irmã Aimee Semple McPherson. Isso. Exatamente, não é? Aqui no Brasil, na época das tendas. Maravilha. Existe um livro chamado Século do Espírito Santo, viu? Recomendo que leia. Vamos lá, Paulo. Qual é Paulo Gomes? Qual é a sua pergunta? Meu querido pastor, eu quero saber lá do 2 Samuel 24 e o 1 Crônica 21. Eu tenho uma confusão naqueles dois textos, porque um diz que Deus instigou Davi, aí lá no 2 Crônica fala que foi o diabo. Eu queria que o senhor me desse Segundo Samuel 24, o quê, irmão? Você tem que dar o texto certinho. É o 24, lá no começo do texto. Segundo Samuel? O irmão tem um pouquinho de paciência comigo aí, que eu sou deficiente visual, tá bom? Então tá bom, não ter paciência comigo mesmo. Glória a Deus. Aqui, ó. Desculpa, meu Deus, hoje eu tô com essa tosse. Não é? Tá aqui, tornou a ira do Senhor acender-se contra os israelitas e ele incitou a Davi contra eles, não é isso? Isso. E no outro texto fala de Satã, o adversário. Tá bom, vou responder, tá bom? Tá bom, pastor. Deus abençoe. Paulo Gomes, Deus te abençoe. Você é crente em Jesus, certo? Sim. Então você enxerga mais do que muita gente, irmão. Oh, glória a Deus. Obrigado. Rapaz. Quero muito conhecer, viu? Amém, queridão. Paz, olha por nós. Tchau, tchau. E aí, Tchau. reverendo? Posso ler? Então tá. Bom, esse episódio do capítulo 24 é colocado antes do capítulo 9. Alguns, de acordo com o primeiro livro das Crônicas 20, de 1 a 8. O colocam depois da conquista de Rabá. Refere-se à fome do capítulo 21, de 1 a 4. A ira do Senhor incitou a Davi. 1 Crônicas 21, lemos: então Satanás, no hebraico Satã, adversário, se levantou contra Israel e incitou a Davi. As duas expressões são idiotismos hebraicos. Corresponde à frase: Davi foi tentado. De qualquer sorte, irmãos, é o seguinte: o diabo é o diabo de Deus. Satã é o Satã de Deus. Ele só pode fazer, conforme disse Lutero, aquilo que Deus permite, não é? E aqui é a expressão que significa que Davi foi tentado, é somente isso. Não há nenhuma incongruência, porque o inimigo só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Veja o caso de Jó. Quer comentar? Nesse sentido, pastor Cruvinel, inclusive, para corroborar, quando o texto diz também lá que um espírito mau da parte do Senhor, né, se apoderou de Saul, que é exatamente, ou seja, a permissão de Deus para que ele sofresse aquela perturbação. E no caso de Davi, aí a tentação realmente que Davi sofreu, e aí fica essa meia dúvida, né? Mas Deus realmente permitiu, Deus deixou um espírito maligno atingir o seu servo. Na verdade, ser tentado é natural do ser humano. Nesse contexto, nem Jesus escapou da tentação. Maravilha. Bom, deixa eu te dizer, tem um irmão aqui perguntando em espanhol. Ele perguntou em espanhol no meu Instagram. Eu tenho que responder, porque esse negócio tá poliglota aqui, irmão. Eu não hablo espanhol. Eu hablo espanhol, pero no hablo muy bien. Eu não hablo ¿Cómo estás, hermanito? Vamos, bueno. Bien. Acá, buenas. ¿Puedo praticar capoeira si soy cristiano? Irmão, bom, a pergunta é um tanto complexa, porque, veja, eu pratico, sou mestre de capoeira. Eu me converti, eu era vice-campeão paulista de capoeira. Agora, o problema não está no esporte, mas como você pratica. Tem gente que canta aberrações dentro da igreja, heresias, hinos que, na verdade, são antibíblicos até. Não é? E tem gente que tem a intenção espúria no seu coração. Veja, as pessoas dizem, mas a capoeira é de religião de matriz africana. Não tem nada a ver. Capoeira não tem religião. Quem tem religião é o capoeirista. A capoeira é a maior divulgadora da língua portuguesa no mundo. No mundo. Então pode ser um instrumento missionário. Eu uso também, além de me fazer bem para o corpo e me divertir, como instrumento missionário com os meus alunos. Porque é só entrar no meu Instagram e você vai ver. Não é? Em 3 eventos nossos, mais de 100 pessoas receberam a Jesus como Salvador.
Tem lugar que passa mais de ano, você não vê 10 pessoas receberem a Jesus. Agora, veja a vida de Hudson Taylor, que entra pela China pregando o evangelho, ele se veste como chinês, cabelo de chinês, anda como chinês. Veja o Sadhu Sudar Singh, daquele livro Apóstolos dos Pés Sangrentos. Tem lugar que você não entra de terno e gravata, mas você entra vestido de branco como eu, com uma camisa escrita Jesus Cristo, Mestre dos Mestres. Agora, cada um fica no seu chamado. Se você quer praticar, procure aonde praticar. Por exemplo, hoje em dia não dá nem para recomendar todas as igrejas, lamentavelmente. Respondido, temos o WhatsApp. Ligação agora, pastor. Ligação? Vou atender essa ligação. Sim, senhor, diretor. Você está vendo isso, né, Ione Borges? Você está vendo isso, né? Você está vendo que o Fitamento está falando comigo, né? Está dirigindo o programa, Ione Borges. É que a gente ajusta de acordo com o tempo. Tem, sim, senhor, diretor. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, eu quero dizer alô, e a Ione dá risada. Alô? Alô, pastor. Paz, com quem eu falo? Com o Alexandre aqui da Brasilândia. Ô, Brasilândia, meu irmão. Zona Norte. Deus abençoe, pastor. Não é Zona Norte? Da Zona Norte, pastor. Isso, aqui lá perto do Jaraguá. Vou estar pregando, acho que nessa região, viu? Tem, em março, se me falar a memória. Tem a igreja do pastor Luciano Scala aí. Eu conheço um bocado de gente. Tem o Badaró, pastor Badaró. Se estiver ouvindo, meu abraço. E aí, querido, seu nome? Meu nome é Alexandre e a pergunta, na verdade, a dúvida é da minha esposa, né, pastor? Que ela fez pra mim, eu falei, eu vou ligar pro pastor Roberto me ajudar. Ah, é? Vai, irmã, põe ele no estreito. Qual é o nome da irmãzinha? É Roxane. Eita, Roxane ou Roxane? É Roxane com CH, pastor. Com CH? Oh, que Isso. chique! Irmã Roxane. Cuidado, hein, Roxane? Cuidado, irmão. Vamos lá. Manda. Então, pastor, a dúvida da minha esposa é a seguinte. Ela falou pra mim assim, amor, Deus fez o mandamento e a ordem de Deus é não matarás. Aí eu falei, correto. Mas em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3, Deus manda o rei Saul matar Amaleque e tudo quanto que ele tem. Aí eu fiquei sem saber responder. Se Deus ordena não matarás, por que Deus ordenou o rei Saul matar Amaleque? E aí, tá bom? Roxane, aí me ajuda. Vamos resolver seu problema aí, Roxane. Alexandre, Deus te abençoe, viu? Paz, irmãozão. Um grande abraço, pastor. E a hashtag é Se Liga Fabiano, tá? Se Liga Fabiano. Pastor, o Fabiano já mandei uns 4 áudios, aí ele nunca colocou meu áudio no ar, viu? Hashtag solta o áudio, Fabiano. Não é assim que funciona. Fica com Deus. Ai, abraço, Jesus dos crentes. E aí, pastor, vamos responder? Muito bem. Veja que quando nós olhamos lá para o decálogo, nós vamos encontrar ali, né, esta determinação do Senhor, não matarás. Então, Deus está ali no decálogo estabelecendo um regramento para o comportamento do seu povo. Quando nós encontramos aqui um pouco mais à frente, tá? Nós vamos, até parece haver uma contradição, todavia na palavra de Deus não existe contradição. Talvez exista pouca compreensão da nossa parte do que de fato está escrito. Então, nós vamos observar, quando da inauguração da lei mosaica, ali já morreu um número expressivo de pessoas. Depois que o povo construiu aquele bezerro de ouro, ali veio a sentença de Deus depois, tá? E ali um número expressivo, o texto menciona lá, cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Quanto aqui o período de Amaleque, já que a ordem de Deus, nós podemos voltar um pouco mais. Quando Josué recebeu a incumbência de entrar com o povo na terra prometida, a ordem era vencer realmente, né, toda a idolatria, aqueles povos que ali estavam, que eram na verdade adoradores de diversas divindades, deveriam ser vencidos e exterminados, não era para ficar ninguém. Quando chega aqui no caso de Saul, veja que a ordem de Deus ali era de fato exterminar. E Saul mudou ali, achou que deveria alterar a legislação e nisso aí ele terminou se dando mal. Então, ou seja, não há nenhuma contradição entre a ordem de Deus não matarás e o próprio Deus mandar exterminar a idolatria e tudo aquilo que contraria o seu plano. Olha, mas a questão também ali, a palavra não matarás, pastor, significa literalmente não assassinarás ou não matarás sem causa.
Porque o Senhor leva em consideração a questão do homicídio, do culposo. Veja, porque ele estabelece as cidades de refúgio. Não é? Então, por exemplo, se a pessoa poderia ser apedrejada na porta da cidade, se a mulher não fosse virgem, então existe uma série de regramentos, tá? Então, a questão ali é não matarás sem causa, tá? Gálatas 6,7 diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, certamente se fará. Roda! Musical 105.7. Crescendo na fé. Oi, tudo bem? Temos aqui 30 segundos para falar como vale a pena estudar teologia com a Faculdade Bethesda. Vamos lá? A única que tem um curso fundamental em teologia, 20 matérias em um único volume. Todo o curso básico em apenas 6 parcelas. Impossível falar aqui todos os diferenciais da Faculdade Bethesda. Quer saber mais? Então acesse o site www.faculdadebethesda.com.br e descubra que tudo que você esperava para fazer um curso de teologia com qualidade e que cabe no seu bolso está na Faculdade Bethesda. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Pode parar, não vai dar tempo, chega. Musical 105.7. Crescendo na fé. Pessoal, ainda estamos aqui na Musical. Deixa eu só fazer mandar um recado aqui. Hoje, às 22h10, o pastor Marcos Ferreira diz que é charme. Não é? Então, hoje, às 22h10, eu vou estar sendo entrevistado e batendo um papo, chama Papo Reto, no canal do YouTube, chamado Fazendo a Diferença. Então, hoje, 22h10, me assistam lá com meu amigo, pastor Marcos Ferreira, do Brasil para Cristo, no Fazendo a Diferença, 22h10, Instituto Fazendo a Diferença no YouTube, tá bom? Hoje, 22h10, é 10, não é 9 nem 11, 10, vamos lá. Bom, dito isso, que tal? Presta atenção, para tudo. Fabiano, hashtag atenção para tudo. Aonde você estiver, você gostaria de aprender a pregar a santa, poderosa, inefável palavra de Deus? Muita gente anseia, muita gente deseja, muita gente quer ser pregador da palavra. E quantas vezes nós vemos pessoas contando historinha no púlpito, pastor Edmar? A pessoa começa a contar historinha. Ela conta... Eu já vi gente falar do Papai Noel, e aí a gente fala, mas onde esse camarada quer chegar? Uma outra coisa, a pessoa pega lá uma concordância bíblica, agora que esse negócio de aplicativo é fácil, quero falar sobre o amor. Pega 30 textos sobre o amor e os textos não estão concatenados, não existe uma referência real ali, só verbal. E aí faz uma coxa de retalhos. Irmãos, você pode pregar o sermão expositivo, maravilha, textual sintético, textual analítico, mas e o sermão temático? Você sabe o que é sermão 4x4? Veja, a escola de pregadores, o curso, é um curso da Faculdade Teológica Bethesda, é uma iniciativa que vai proporcionar aos vocacionados uma capacitação necessária para pregar o evangelho de forma segura, profunda e bíblica. É isso que você quer para a sua vida? Então aproveita. O que você vai aprender? Entenda seu chamado para pregar. Como é que você prepara uma pregação? Aí tem aquelas palavras difíceis, introdução, peroração. Não, é prático, você vai aprender, não é? Você vai conhecer aplicativos que podem te ajudar na pregação, técnicas para preparar um sermão de forma fácil. O que é um esboço? Qual é a ética do público? Tem gente que faz uns... Uma vez eu vi um camarada dançar a dança do Michael Jackson, pregando, e o sapato voou longe. Ou, por exemplo, as pessoas falarem aberrações, títulos, querendo chamar atenção, não é? E muitas vezes induzindo as pessoas ao pecado. Não, aqui não. Você vai aprender a ética do púlpito, o que é esboço, técnicas para preparar um sermão, hermenêutica, homilética da pregação. A hermenêutica é como interpretar a Bíblia. E a homilética é a arte de pregar. Como você aplica isso? Gente, vem para a Escola de Ministérios. Quanto custa esse curso? Ele custa R$ 997. R$ 997. Só que agora, nesse final de ano, 60% de desconto. Quanto? De R$ 997
por 399. Pastor, mas ainda fica pesado. Mas você vai pagar em 3 sem juros. 3 de 133. Dá 2 pizzas, que o Fabiano come bastante, vocês sabem, né? O Fabiano é peso pesado. Ele come muito. Ele come bastante. Aprendi essas coisas com o Jeremias Neto, viu, irmão? Fabiano come. Fabiano, se você economizar as 2 pizzas que você come numa semana, você come nas outras 3 semanas, só uma semana que você economiza, R$133. Mas não é por mês, não, é só 3 parcelinhas. 3 de 133. Pastor, você está dizendo agora, pastor, essa promoção é para mim. Então é mesmo. A promoção é para você. Manda uma mensagem agora para esse telefone que está na tua tela, com teu nome, _pregadores, que é o 11 990 07 6844. Tá bom, Fabiano, vou falar devagar. 11 990 07 6844. Economiza 2 pizzas no mês inteiro, só 2. Você faz o curso de pregador. Dura só 3 meses. E vai investir na tua vida, no teu ministério. 11 990 07 6844. Repita. 11 990 07 6844. Com seu nome escrito pregadores. Vamos lá. Como é que é, Fabiano? Você perdeu a oportunidade, perdeu o time, Fabiano. Repita. Exatamente. Manda uma mensagem agora com seu nome, _pregadores, para WhatsApp 11 990 07 6844. Vamos lá. Musical 105.7. Crescendo na fé. Oi, tudo bem? Temos aqui 30 segundos para falar como vale a pena estudar teologia com a Faculdade Bethesda. Vamos lá? A única que tem um curso fundamental em teologia, 20 matérias em um único volume. Todo o curso básico em apenas 6 parcelas. Impossível falar aqui todos os diferenciais da Faculdade Bethesda. Quer saber mais? Então acesse o site www.faculdadebethesda.com.br e descubra que tudo que você esperava para fazer um curso de teologia com qualidade e que cabe no seu bolso está na Faculdade Bethesda. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Pode parar, não vai dar tempo, chega. Musical 105.7. Crescendo na fé. Ó, é 11 990 07 6844. Repita. 11 990 07 6844. Ele é novo ainda, Fabiano vai aprender o time da coisa. A regra é clara. É isso, exatamente. 11 990 07 6844, Escola de Pregadores. Aproveita porque é só agora. 60% de desconto é só agora. 3 de 133 990 07 6844. Manda o WhatsApp aí. Tá bom, vou falar devagar. 11 990 07 6844. Bora. Vai, tem ligação? O que é que tem? Tem ligação, pastor. Habemos ligação? Habemos ligação. Diga, mira, Chico. Habla. Habla. Você abre, às vezes você fecha também, né, irmão? Já vi você fechar também. Fechar o microfone. Eu já vi. Não muda de cor, não, Fabiano. Repete comigo. Vanitatus. Et. Hominia. Vanitas. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Essa pessoa só que é o pastor César que fala latim. Quero dizer alô. Alô. Paz, com quem eu falo? Graça e paz, pastor Cruvinel. Eu sou o Paulo César, do Parada 15 de Novembro. Congrego na igreja Comunidade Cristã Amor em Cristo, a qual reside ali no Itaquera, Parada 15 de Novembro. Ali na Zona Leste, abençoada Zona Leste. Isso, meu pastor é o pastor Laércio e a pastora Ninfa, para a glória do Senhor. Pastor Laércio, pastora Ninfa, meu abraço, porque a Zona Leste é uma cidade dentro da outra. Faz a pergunta, irmão. Pastor, eu estava ouvindo aí o pastor César, acho que ontem de ontem na semana, e eu fiquei curioso em uma pergunta. Ixi, vamos lá. A qual, eu até achei que era ele hoje, a qual ele falou a respeito de 1 Pedro 3:18, quando fala que Jesus desceu e pregou por espírito em prisões. Tá. Porém,
a Bíblia diz que ninguém se converteu antes de Jesus, não é isso? Tá, mas aquela mensagem lá, irmãozão, não é para pregação, tá? Entendeu? Vamos lá. Inclusive a Bíblia Shed faz uma colocação que diz assim, ó: não há nem pode haver mais sacrifício pelos pecados. Hebreus 9, 25 e 26. É possível que realce o sofrimento de Cristo nessa epístola se explique em parte pelo choque. Peraí, camarada, não. 19. Cristo anunciou, proclamou, não foi evangelizar, anjos caídos. Quando ele explicou isso, eu estava aqui, se não falha a memória. Tá, deixa eu terminar meu raciocínio. Tá. E assim, quando ele desce, quando ele desce, essa parte de 1 Pedro que fala que quando ele desce e prega para os espíritos em prisões, não foi pessoas que morreram antes de se converter? Tá, boa pergunta, vou responder, tá bom? Espera aí, é mais uma coisa. Então e aqueles que são ressuscitados, que entram na cidade após a morte de Jesus, não são essas mesmas pessoas que ele pregou em prisões? Tá bom. E outra, qual é o cativeiro que ele levou? Levou cativo o cativeiro. Tá. Não foi pessoas que ele libertou quando ele desceu até essas profundezas? Então não são as pessoas que não se converteram e não ouviram a palavra antes dele? Tem mais? Não, só isso. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Fica com Cristo. Quer encarar ou eu mando eu? Eu vou fazer uma introdução, depois o professor... Aqui tem uma questão que não tem muito a ver com o movimento pentecostal, mas vamos lá. Exatamente. Então veja bem, meu prezado irmão, quando o texto diz ali que Jesus desceu, tem uma tradução que diz que pregou, mas como já disse aqui o pastor Cruvinel, de fato ali trata de anúncio. E é dito que este anúncio que Jesus fez para os que estavam ali, o contexto inclusive faz menção dos antediluvianos e etc, né? Então, ou seja, dos ímpios. Ali realmente Jesus não foi anunciar para eles salvação, mas ali este anúncio que Jesus fez ali para aqueles que estavam ali, o anúncio da vitória de Cristo sobre o pecado, não destes que morreram na sua impiedade. E quanto o cativeiro que ele levou? É Efésios que vai nos falar sobre o cativeiro, que ele levou consigo o cativeiro. E aqui nós precisamos considerar o contexto escatológico do mundo dos mortos, né? Ali, né? Aquele mundo, o Seol, que estava ali divididos em compartimentos, digamos um compartimento conforme lá o texto que Jesus fala, né, de Lázaro e o rico, tá? Uma parte que estavam aqueles no seio de Abraão e os demais. Então Jesus anunciou os que estavam no seio de Abraão, Jesus os transportou para o terceiro céu, tá? O paraíso, enquanto os demais eles tomaram conhecimento, mas ficaram ali e vão permanecer ali até o dia do grande julgamento. O irmão, ele fez... Efésios são dois textos diferentes, tá? Ele cita aqui o texto de Pedro, e este texto de Pedro, o que o pastor César estava dizendo, que nós estávamos analisando, pastor, a questão se os filhos de Deus, ali de Gênesis 6, seriam aqueles anjos de Judas que não guardaram a sua habitação. A maioria dos irmãos pentecostais acredita que os filhos de Deus seriam a descendência de Sete. Mas se tem a ver com o texto de Judas, ali é muito claro o texto que mostra que são anjos. Veja, tanto que eles estão em prisão. O texto de 1 de Pedro, capítulo 3, e o versículo 19, segundo a Bíblia Shed, querido irmão, Cristo anunciou, não é? Que significa que ele proclamou, não é? Aos anjos caídos a sua vitória sobre o inimigo e a maldade, aos anjos caídos. O trecho de Efésios, capítulo 4, e o versículo 8, diz assim, ó: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui já é uma outra questão. Nós vemos aí de Lucas 16, 18 em diante, o lugar dos mortos, o seio de Abraão,
e o lugar de tormento dividido por um abismo, e ele leva cativos no cativeiro. Haviam santos no Antigo Testamento? Sem dúvida que sim. Estes santos, eles eram salvos na perspectiva do Messias, enquanto nós somos salvos na retrospectiva do Messias. Uau! Tá bom, irmão? Vamos lá. E é isso aí. Ligação? Ligação. Habemos ligação? Habemos ligação. Bueno, hermanito, bora. Alô? Alô, pastor Cruvinel? Paz, vamos lá, com quem eu falo? Sou Hélio de Juazeiro do Norte. Ô, irmão Hélio. Bem rapidinho. Mande. Mande, menino. Lá no texto da mulher adulta, qual é a relação que tem com Jeremias 17:13? Seria como o senhor ler e dar explicação depois? Isso foi falado, inclusive, ontem aqui, tá, irmão? Aquele negócio de escrever no chão? É, isso mesmo. Tá, então tá bom. Vamos responder. Porque lá em aqui. Jeremias tem como se fosse uma profecia. Então, quando você vai lá pro texto da mulher adulta, aí fica assim uma coisa meio... Exatamente. Engraçado que parece que tá aparecendo quase todo dia essa pergunta. Mas vamos lá, segura aí, tá bom, Hélio? Pronto, pois tá bom. Pronto, mas fique ouvindo. Pai do Senhor. Tá. E aí? Oi. Pai do Senhor. Pai, Deus abençoe. Esse texto não tem, o texto de Jeremias não existe, a meu sentir, como diz, a meu sentir, não existe uma alusão ao que estava sendo escrito, porque o foco não é o que estava sendo escrito no chão. Aliás, não acredito que Jesus, naquele momento, iria expor os pecados ali, daquela quantidade de pecado, como muitos crentes e pastores gostam de fazer. De expor o pecado ali publicamente, quando é possível até que o advogado, professor, ele pode responder por 3 crimes contra a honra. Quando muitos pastores fazem isso, 3 crimes contra a honra, está no Código Penal, tá ou não tá, doutor? Tá ou não tá? Fala aqui. Exatamente isso, viu? Então, e sem contar que tem mais um crime tipificado no Código Penal, que é revelar segredo. No caso dos pastores, quanto os demais que o pastor Cruvinel fez menção, já é do conhecimento das pessoas, né? O crime de difamação, né? Calúnia, difamação e injúria. Tá? Esse aí já é conhecido mais popularmente. Agora, quando, por exemplo, de confissão, tá? O crime de confissão, já que o ministro religioso, ele tem esse dever de guardar o segredo. É uma pena que parece que a maioria não atenta para isso. Tá tipificado. E a pessoa dá até prisão. Responde, exatamente. Responde o processo, viu? Fique sabendo, viu, irmão? Agora, não acredito que seja isso que Jesus estivesse fazendo. E aquele texto de Jeremias não tem relação. Foi explicado isso aqui ontem, tá? O foco é a manifestação do perdão àquela mulher. Ela é amada por Jesus, não é? Ela é amada por Jesus, depois ela é doutrinada. Chegando ao final, que bênção! E aí, pastor, quem quiser eu tenho aí 1 minuto para falar suas redes sociais, quem quiser te convidar para dar palestra, conhecer os livros, olha os livros do pastor, Evangelismo, uma ordem de Jesus, O Segredo do Amor. Vai falando aí enquanto eu vou mostrando o Espírito Santo, daqui a Pedagogia de Missões. Pode ir, pastor. Nós estamos aí à disposição para atender os irmãos. À medida da nossa disponibilidade, nós atendemos a igrejas, tá? Convites. E o nosso e-mail, tá? Edmar Ribeiro, Edmar com I, .adv@gmail.com. Eu vou disponibilizar também meu WhatsApp aqui, Fica à vontade. Cruvinel. Se desejar falar diretamente, é só você ligar no 11 98715 0561. E o Instagram é dr.edmar Ribeiro. Isso, repita o WhatsApp? 11 98715 0561. Maravilha. Obrigado, pastor Edmar. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. O meu seminário tem, o pastor César sempre me permite isso, meu seminário tem mais de 20 anos. É reconhecido por 2 convenções de Assembleia de Deus. E eu estou fazendo uma promoção para o curso avançado, 47 matérias, tudo apostilado, assim, tudo apostilado. Você recebe todas as apostilas de uma vez, com os seus, as avaliações todas em maioria dissertativa, 47 matérias mais monografia. O valor dele é 2.200. Estou fazendo por hoje, essa semana até o Natal, R$ 1.600.
divido em 3 sem juros. No Pix ainda dou mais um desconto. Para casais ainda faço uma promoção ainda muito maior. Você praticamente paga um cheio e estuda 2. Então me manda uma mensagem agora. Quer estudar teologia? Nos meus cursos, 11 967 665787. Manda uma mensagem no WhatsApp. Obrigado. 11 967 665787. 11 967 665787. Promoção no curso médio e no curso avançado. 11 967 665787. 11 967 665787 no WhatsApp. Me segue no meu Instagram, @Pastor Roberto Cruvinel. Se inscreve no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel. E deixa eu dizer, curso de grego, curso de escatologia, ganha o curso de pneumatologia com menos de R$250. Só esse final de ano, gente. Curso de grego com grande desconto. teologiacursos.com.br ou me manda uma mensagem no 11 967 665787 pedindo informações dos cursos. Deus abençoe. Fabiano, fica com Deus. Vem aí Jeremias Neto com o programa Fora de Série. Jeremias, que é pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, pastor, gente boa. Abraço, paz, tchau, tchau. Fica por aqui, Crescendo na Fé. Mais um programa que te faz crescer no conhecimento da Palavra de Deus da Musical FM.